Quem vai prevalecer como potência econômica nos últimos dias? Estados Unidos ou China? O que diz as profecias bíblicas a este respeito? Este vai ser o assunto da nossa conversa hoje. Os Estados Unidos emergiram como potência econômica e militar após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Europa guerreava, os Estados Unidos se preparava militarmente e lucrava com este cenário. Quando as potências europeias estavam profundamente desgastadas por conta da guerra, os Estados Unidos entraram em cena e venceram os alemães e seus aliados, humilharam os japoneses com aquelas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki e foram grandemente beneficiados e emergiram como a principal superpotência do mundo naquela época. Contudo, ultimamente, houve a ascensão da China. A China, há 40 anos atrás, era um país extremamente pobre. Para se ter uma ideia, um trabalhador chinês, naquela época, ganhava 15 vezes menos do que um trabalhador brasileiro, isto é, em média. Hoje, um trabalhador chinês já tem uma remuneração superior a um trabalhador brasileiro. Este é o quadro atual. A China hoje já tem o segundo maior PIB do mundo, só superado nominalmente pelos Estados Unidos da América. E existe projeções colocando em 2050, por exemplo, a China como a maior economia do planeta. Embora esses dados já tenham sido revisados, porque após a pandemia, muitos países perceberam que não é um bom negócio ter a China como a fábrica do mundo. Essa situação de dependência da China já tem sido objeto de preocupação de alguns países, de maneira que já existe por parte de muitas nações a intenção de mudar o modelo atual. Inclusive, os Estados Unidos parece alimentar essa preocupação. Quando a gente vê essa guerra tarifária promovida por Trump contra muitas nações, vemos claramente que o interesse do presidente dos Estados Unidos é mudar esse cenário atual. Os Estados Unidos estão elevando tarifas para produtos importados com o interesse de reindustrializar os Estados Unidos. Com a abertura econômica do Japão, depois da Coreia, depois da China, os Estados Unidos, que eram grandes produtores, viram muitas de suas multinacionais destinar a produção para esses países. Primeiro o Japão, depois a Coreia e, por último, a China. De maneira que nos últimos anos a China se tornou a fábrica do mundo. Não quer dizer que tudo é fabricado na China, mas grande parte dos produtos eletrônicos, e não só de produtos eletrônicos, produtos médicos, insumos, tem sido fabricado na China, de forma que muitas nações dependem daquilo que é produzido na China para operar economicamente. De forma que, ultimamente, muitas nações têm repensado o seu modelo econômico. E a nação principal, a maior potência, é que tem liderado esse movimento de mudar o modelo econômico atualmente. Se vai dar certo ou não, se os Estados Unidos vão se tornarem fortes industrialmente e a China vai se enfraquecer industrialmente, ainda não sabemos. Mas o que as profecias dizem a respeito de quem vai ser a principal potência econômica do futuro? Claramente se vê que essa posição será disputada por Estados Unidos e China. Não resta dúvida quanto a este cenário. A vantagem dos Estados Unidos para a China ainda é grande em termos de PIB nominal, em termos de PIB por poder de paridade de compra. Alguns dados já colocam a China à frente, mas em termos nominais, quando se
calcula a riqueza produzida por um país em dólar, os Estados Unidos ainda estão bem à frente da China. Estão aproximadamente aí com mais de 30 trilhões de dólares, é esse o PIB americano, e a China em torno de 18 trilhões, uma vantagem ainda considerável. Mas quando você considera a distância da China, segundo colocado, para o terceiro colocado, que me parece que atualmente é a Alemanha, que tem um PIB aí se aproximando de 5 trilhões, nós notamos que a distância é enorme, a distância é muito grande. E isto quer dizer que no momento, nessa corrida econômica, quem está disputando próximo um do outro é Estados Unidos e China. Quando se considera o PIB per capita, que é um bom parâmetro para medir a capacidade econômica das nações, a distância ainda é maior. Quando se divide a riqueza produzida nos Estados Unidos pelo número de habitantes, o PIB per capita americano é em torno de 5 vezes maior do que o PIB per capita chinês. Mas, voltando à pergunta, o que diz a profecia ou as profecias bíblicas? A China, ela não aparece, pelo menos com base no entendimento dos teólogos até então, nas profecias bíblicas. Mas muitos teólogos acreditam que a segunda besta de Apocalipse 13, a besta que subiu da terra, muitos têm visto que aquele poder ali representado é os Estados Unidos da América. E com base nessa profecia, fica muito claro que a hegemonia econômica dos Estados Unidos vai ser mantida até o fim, até se dar a intervenção sobrenatural por consequência da volta de Jesus. Aí sim, não vai ser nem China, nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem nenhum bloco econômico que vai ter proeminência. A partir daí, quem vai ter proeminência é Jesus Cristo e o seu povo. Mas, até esse tempo, a profecia deixa bem claro que o protagonismo na economia será exercido pelos Estados Unidos da América. Apocalipse 13 fala de duas potências, dois poderes. O primeiro, que surge primeiro, é um poder de natureza religiosa política. O segundo, no caso Estados Unidos, é um poder de natureza política religiosa. Porque eu estou invertendo aqui a ordem. É porque o primeiro poder, a primeira besta, entendida por muitos como sendo a Igreja Romana, ela se fortalece religiosamente e depois passa a exercer influência política. Os Estados Unidos, segundo o que está revelado, tem uma trajetória um pouquinho diferente. Se consolida politicamente, economicamente e no final passa a interferir na religião, porque uma das coisas que será feita pela segunda besta é fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira. E essa ação dos Estados Unidos no sentido de exercer influência sobre os habitantes da terra, no sentido de que os habitantes da terra adorem a primeira besta, a gente percebe claramente a influência econômica. Por quê? Porque vai ser essa potência que vai fazer com que só se possa comprar ou vender aquele que tiver a marca, o sinal da besta, da primeira besta. Há um entendimento que isso será feito quando a América do Norte legislar a favor de um princípio religioso estabelecido pela primeira besta. Há por parte de alguns teólogos o entendimento de que isso pode ser um dia de repouso, neste caso o domingo. E isto fará com que as pessoas sejam forçadas, ameaçadas por boicotes econômicos, a se submeter a uma legislação que obrigue-os a guardar o domingo, a repousar no domingo. A profecia diz que toda a terra vai seguir isso. Isto quer dizer que as ações da segunda besta exercerão um impacto no mundo inteiro, ao ponto das demais nações ter que se alinhar a esse programa, a essa ideia. Você pode até dizer, mas como Trump é impossível, ou melhor, com os Estados Unidos na liderança é impossível, porque existe no mundo um clima chamado de anti-americanismo, onde várias nações se opõem aos Estados Unidos. Mas quando o assunto é economia, isso pode mudar.
a gente percebe claramente que a Rússia já está querendo aceitar um acordo para cessar a guerra. Recentemente houve por parte de alguns países a ideia de uma moeda para substituir o dólar. E, ao que parece, nem a China nem a Rússia estão muito animados com essa ideia. Não querem fazer uma oposição aos Estados Unidos, cuja moeda é a moeda usada para as relações comerciais internacionais. Toda compra e venda de um país para o outro, normalmente a cotação é em dólar, a moeda que faz a transação é em dólar. As reservas internacionais dos principais países do mundo são em dólar, inclusive o nosso Brasil. Cerca de 3/4 das reservas internacionais do Brasil são em moeda estrangeira, em dólar. De maneira que não existe nenhum sinal de que na economia os Estados Unidos possa perder o protagonismo. Aí você vai dizer, mas um louco como o Trump pode colocar tudo isso a perder. Não é bem assim. Embora Trump seja visto, principalmente aqui no Brasil, por muitos analistas políticos, como um sujeito maluco, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto o Trump sentado na mesa para negociar com a Rússia, com a China, com a União Europeia, com as principais economias do mundo. Então isto não indica necessariamente que nós vamos ter uma ruptura por conta de um governante que tem algumas medidas estranhas, algumas medidas até certo ponto consideradas por alguns analistas como truculentas. O que a gente está percebendo que, apesar da possível truculência de Trump, o mundo está, de certa forma, ou com boa vontade ou com má vontade, sentado para negociar com ele. E isto indica que aquele lema pelo qual ele foi eleito, ele está disposto a cumprir. O lema dele é fazer a América grande de novo. Considerando a posição geográfica, o poder bélico dos Estados Unidos, eu acho muito difícil os Estados Unidos perder o posto de principal potência econômica neste momento. Mas o que diz mais a profecia? O que a profecia diz claramente que quem vai ter protagonismo como opositor ao sistema estabelecido por os Estados Unidos como sendo algo de alcance mundial, que é fazer com que a Terra e os seus habitantes, conforme está lá em Apocalipse 13, adorem a primeira besta, quem vai se opor a tudo isso, conforme está revelado na profecia, no capítulo 14 de Apocalipse, é o povo de Deus. E o povo de Deus tem uma característica interessante. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essas características, esses princípios, guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus, é algo inegociável por parte do povo de Deus. O povo de Deus não vai negociar esses princípios com ninguém. De maneira que qualquer ordem econômica que tenha como consequência ter que violar um dos mandamentos de Deus vai encontrar resistência no povo de Deus. E o povo de Deus, resistindo a isso, vai fazer um barulho que vai mudar o cenário atual. Hoje só se fala em China, Estados Unidos, Rússia, Israel, os países que estão exercendo protagonismo atualmente. Mas segundo a profecia, no fim mesmo, quem vai ter protagonismo e quem vai estar no centro dos debates serão essas superpotências que chegarão a um acordo comum e por conta disso irão estabelecer princípios religiosos que conflitam com os mandamentos de Deus, honrando a primeira besta, e dessa forma irão encontrar oposição nos fiéis que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esses fiéis, segundo está revelado lá em Apocalipse 14, eles darão ao mundo uma mensagem de condenação, ou seja, eles darão um claro testemunho de que não é possível agradar a Deus e agradar aos homens. Semelhante a Pedro no livro de Atos, eles irão, pelas palavras e também por atos, dizer claramente para os habitantes da terra que o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. E de certa forma, eles serão uma pedra no sapato dessas nações que tentarão implantar uma nova ordem no mundo. Mas essas nações só irão definitivamente cair não pelo poder do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, mas pelo poder de Jesus Cristo que vai intervir em favor do seu povo. E aí quando vamos para Apocalipse 16, a gente tem lá as 7 últimas pragas,
que serão, de certa forma, juízos divinos para aqueles que claramente tiveram o privilégio de perceber a diferença de um sistema humano que estava sendo implantado à força e a mensagem do céu que convida todos a adorar a Deus, ter fé em Jesus e guardar os seus mandamentos. De maneira que haverá uma linha divisória. Nessa época, de certa forma, o povo de Deus vai estar unido, porque os fiéis que Deus tem, e isso hoje está espalhado em todas as igrejas, certo? Esses fiéis irão se posicionar do lado de Deus. Não irão se posicionar do lado da sua nação, ou seja, não vão ter alinhamento político com ninguém, mas irão ter um alinhamento com a palavra de Deus. Irão guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus nesse tempo. Conforme está revelado em Daniel, capítulo 12, verso 1, é nesse tempo que vai se levantar Miguel para defender o povo de Deus. Conforme também está revelado em Apocalipse 17, verso 14, é nessa época que Jesus Cristo vai se levantar em defesa do seu povo. Ou melhor, os poderes da terra, a primeira besta, um poder religioso político, a segunda besta, um poder político religioso. Esses poderes só irão perder o seu protagonismo por ocasião da volta de Jesus, onde agora o protagonismo será de Jesus e do seu povo. E isso vai durar para sempre. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê a coragem necessária, o poder necessário para se manter enquanto vivermos entre os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Até o nosso próximo vídeo.